Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta segunda-feira, dia 20 de dezembro de 2021. Sejam todos bem-vindos. 3 generais, meus amigos, sugeriram um golpe de Estado de Biden até 2024. Eu já falo sobre isso. Antes tenho 2 recadinhos para dar. Um é um e-mail que recebi de alguém que se chama Everton Pacheco. Eu digo alguém que se chama porque provavelmente não é o nome, já que Pacheco está com X, normalmente é com CH, não é mesmo? Bom, diz o Everton Pacheco que eu estou propagando fake news ao dizer que os Estados Unidos são, ou já viraram, ou estão virando um país comunista, porque, segundo Pacheco com X, os Estados Unidos não podem ser um país comunista, já que tem uma economia capitalista. E o que caracteriza um país comunista é o controle estatal dos meios de produção. Então, portanto, os Estados Unidos jamais poderão ser chamados de país comunista, porque é um país capitalista, etc. e tal. Bem, eu posso sim chamar os Estados Unidos de país comunista, sem ser fake news, porque a derrocada, a destruição da economia capitalista é o último ponto que interessa aos comunistas. Seu amigo Pacheco com X tivesse algum dia lido Karl Marx ou Engels, por exemplo, saberia disso. Marx sabia que para fazer com que a revolução acontecesse, era preciso manter sim as bases da economia capitalista, porque de outra forma não teria como implantar, ninguém financiaria o comunismo. Portanto, era preciso deixar para lá essa história de destruir a economia capitalista. Isso só aconteceria depois que todo outro processo de tomada do poder estivesse pronto, estabelecido, funcionando como um relógio. E quais seriam essas etapas, esses processos anteriores? Bem, nós sabemos por experiência própria que o primeiro passo que interessa para tomar o poder definitivamente é ocupar os meios de comunicação e a cultura, teatro, televisão, cinema e tudo mais, para passar a ideia de que o comunismo é uma maravilha, que as pessoas mais legais do mundo são todas comunistas. Bem, isso aconteceu no Brasil, coincidentemente, parece estar acontecendo nos Estados Unidos, já que a grande mídia está toda ela a favor do comunismo, não é mesmo? Pelo menos nós vimos isso na eleição que colocou Biden no poder, né? Uma eleição misteriosa, enfim, mas com o apoio total da grande mídia. O segundo passo para a tomada do poder definitivamente é ocupar os poderes públicos, instrumentalizá-los, por assim dizer, como, por exemplo, o legislativo e o judiciário. Para fixar as bases sólidas da tomada do poder, é preciso sim ter uma Suprema Corte que faça tudo que o projeto comunista prevê. E legisladores que mudem as leis. E é exatamente este o ponto, porque capitanear toda a estrutura do setor público ou dos órgãos públicos é fundamental para destruir a ordem pública, um terceiro passo que viria a seguir, e modificar as leis. E isso tudo está acontecendo na América. A mídia foi capitaneada, o setor público, as instituições públicas foram todas elas aparelhadas, até mesmo a Suprema Corte de lá. Assim, portanto, as leis foram facilmente mudadas e a ordem pública foi destruída. Por exemplo, antifas podem incendiar o país sem que nada lhes aconteça. Já os conservadores não podem sequer reunirem-se em praça pública para protestar os resultados de uma eleição muito suspeita. A ordem pública favorece aqueles que destroem a ordem pública. Portanto,
novas leis surgem a partir daí, como, por exemplo, a obrigatoriedade de certa coisa que eu não posso falar aqui. Pois é. Mas isso também tem acontecido no Brasil, só que o Brasil, esse processo se deu muito antes, se deu principalmente depois que os refugiados, por assim dizer, políticos voltaram ao país. Depois da anistia, depois que o regime militar deixou o poder. Aqui no Brasil, o processo de comunização é muito mais longo, mas na América tem sido muito mais efetivo, muito mais eficiente, porque subiu ao poder agora alguém que está dando cabamento a toda a cadeia de acontecimentos que levará o país ao comunismo. E a última etapa da América está nos parecendo, sim, a derrocada da economia capitalista. Porque a derrocada da economia capitalista, segundo Karl Marx, pode se dar de várias formas, como, por exemplo, a taxação absurda de todo o produtor autônomo, individual, particular, por assim dizer, a iniciativa privada, pagando altíssimos tributos para o Estado. Outra forma de fazer a economia capitalista desmontar, quebrar, ruir, é a altíssima inflação, pois estamos vendo as duas coisas, não é mesmo? Entre outras, por assim dizer. Pois é. Então eu quero dizer ao amigo Pacheco com X que os Estados Unidos não só é comunista, como já está na última etapa da implantação do comunismo. Só que lá, eu tenho dito aqui, acontece algo um tanto quanto peculiar. O comunismo que se estabelece na América é igualzinho ao chinês hoje, só que com um viés globalista. Bem, isso fica um pouco mais complicado de explicar, mas eu posso até tentar nos próximos vídeos, se for o caso. Isso implica também que capitalistas e comunistas estão brigando nesse momento. Só que é aquela briga de duas facas da mesma tesoura, se é que o Pacheco me entende. Bem, o outro recadinho que eu quero dar é o seguinte: eu fiquei 2 dias ausentes e os amigos que frequentam esse canal com mais assiduidade provavelmente sentiram a minha falta. Eu explico por quê. Foi crise de abstinência, por conta de uma crise de abstinência. Eu preciso confessar aos amigos que sou viciado e estou tentando largar o vício. Eu sou viciado em sorvete, em picolé, em Marta Rocha, não a ex-miss, a torta, sagu e arroz doce. E o meu vício ataca-me mais fortemente à noite. Daí eu como um monte de porcarias e vou dormir. E a cada dia que passa estava mais ancho, por assim dizer. Quero ficar flaco, todo mundo já sabe, por uma questão de saúde. E aí comecei um regime e logo em seguida bateu a crise de abstinência. Eu não conseguia sentar aqui calmamente para fazer um vídeo. Quem sabe até tire mais 1 ou 2 dias de folga. Peço perdão aos amigos, mas é uma batalha, embora pareça brincadeira, é uma batalha terrível contra o peso. Mas se Deus quiser, eu vencerei essa batalha. Bem, vamos à notícia do dia. 3 generais sugeriram que Joe Biden dê um golpe antes ou até 2024. Isso está publicado hoje no Jerusalém Post, que tem excelentes informações do serviço de inteligência norte-americano, de gente que trabalha no Pentágono, de políticos das altas esferas e assim por diante. A matéria diz o seguinte: 3 ex-generais do Exército dos Estados Unidos escreveram um artigo no Washington Post dizendo que, na sexta-feira, pedindo que o Pentágono faça os preparativos para outra insurreição. Esses 3 generais preveem outra insurreição igual àquela de 6 de janeiro, quando o Capitólio foi invadido. Major General aposentado Paul Eaton, Major Antônio, aqui o site está atualizando, Antônio Tabuga e o Brigadeiro General aposentado Steve Anderson exortaram os líderes de hoje, ou seja,
o governo Biden e seus asseclas, a agirem para evitar cenas como as que aconteceram em 6 de janeiro, no Capitólio. Durante a insurreição, diz o Jerusalém Post, de 6 de janeiro, e pediram aos líderes de hoje que conduzam, atenção, jogos de guerra a fim de se prepararem para uma tentativa de golpe. As questões decorrem de diferentes políticas, de acordo com os generais. E, para eles, o mais preocupante é que os militares também estão divididos entre facções políticas. Uns são democratas e outros são republicanos, o que não pode, segundo os 3 generais. O potencial para um colapso total da cadeia de comando ao longo das linhas partidárias, do topo da cadeia ao nível do esquadrão de rua, é significativo caso outra insurreição ocorra. A ideia de unidades desonestas dentro das Forças Armadas, organizando-se entre si para apoiar o comandante-chefe legítimo, não pode ser descartada. Para apoiar o comandante-chefe ilegítimo não pode ser descartada, argumenta a Carta dos 3 militares. E aqui vem o ponto central da preocupação dos militares. Imagine comandantes em chefe concorrentes. Um Biden recém-eleito, ou seja, eles já estão dando como certa a vitória de Biden em 24, e é esse o ponto que interessa. Um Biden recém-reeleito dando ordens e um Trump dando ordens também como um chefe de governo paralelo. Pior do que isso, imagine políticos nos níveis estadual e federal instalando ilegalmente um candidato perdedor como presidente. Para terminar, 4 possíveis soluções foram apresentadas pelos membros do serviço. Em primeiro lugar, os líderes dos ataques de 6 de janeiro devem ser responsabilizados, como o senador Josh Hawley e o ex-presidente Donald Trump. Bem, aqui é preciso lembrar aos generais que uma longa investigação foi feita pelo FBI e a questão aí de 40 dias, mais ou menos, foi divulgado. O próprio FBI divulgou que a investigação não encontrou nenhuma ligação do chefe da Casa Branca ou de políticos próximos ao chefe da Casa Branca, Donald Trump, com o povo lá que invadiu o Capitólio. Mas parece que a verdade hoje não interessa mais. É só a narrativa que importa. Bem, a matéria longa eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser ver até o fim, mas está muito fácil de entender. Para quem ainda não entendeu, imagine o seguinte: Lula venceu. Imagine, vamos fazer um exercício de imaginação. Lula teria vencido as eleições aqui no Brasil, embora Bolsonaro levasse multidões para as ruas. Não importa, Lula venceu de modo misterioso. Então, no dia um pouco antes da posse, a questão foi para a Suprema Corte decidir sobre eventuais fraudes, etc. e tal, e decidiu que não houve fraude nenhuma. Então, o povo revoltado invadiu a Praça dos Três Poderes. Pois é. Acontece que nada resultou disso, a não ser indiciamentos ou a criminalização do próprio ato, com consequências sérias para Bolsonaro, que supostamente teria mandado a invasão da Praça dos Três Poderes, etc. e tal como aconteceu lá em Washington, na invasão do Capitólio. Bem, para proteger o governo legitimamente eleito, seria, digamos, o Lula no caso, alguns generais sugerissem que haveria logo em seguida um golpe por parte de Bolsonaro, que não aceitou a primeira derrota e não aceitaria a segunda, e tentaria criar um governo paralelo. Então, na sugestão estaria o seguinte: prenda-se Bolsonaro, prenda-se os líderes de Bolsonaro e amedronte o povo, para evitar o pior, ou seja, uma guerra civil. Então é isso. Em nome do futuro, vamos condenar agora, no presente,
aqueles que podem levar a guerra civil aos Estados Unidos, quem sabe até mesmo no Brasil, mas o Brasil eu usei como um exemplo fictício. Legal, né? Como é bom ter uma bola de cristal na mão, essa gente realmente é iluminada. É claro que tudo isso é uma grande palhaçada, estão prevendo uma nova vitória mais do que suspeita de Biden, embora o povo hoje esteja realmente virando as costas, aqueles que votaram para Biden, até esses estão virando as costas para o candidato democrata. Já em 2022 teremos uma vitória esmagadora dos republicanos na América, a menos que a caixinha mágica funcione novamente em favor de Biden. Então o alerta dos 3 generais se justifica. Eles podem sim estar planejando novamente um grande golpe eleitoral. E ai daquele que reclamar do golpe. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu vou comer uma gelatinazinha que não faz mal para ninguém, não é mesmo? Até mais.